O audiolivro que você vai ouvir pode ajudar muitas pessoas, mas isso depende de você. Compartilhe e nos ajude a evangelizar. Boa leitura. As Revelações da Sagrada Face de Jesus, por Joan Venari. Nota da permanência. O texto que se vai ler foi escrito pelo saudoso escritor norte-americano Joseph Joan Venari, fundador do Catholic Family News. Profundamente devoto do rosto de Nosso Senhor, morreu após ter recebido os sacramentos e bênçãos da Igreja no rito tradicional no dia 4 de abril de 2017. Uma terça-feira. Dia da semana dedicado à devoção à Sagrada Face. Do mês de abril. Mês que também se associa a essa devoção. Tradução: Fabiano Rolim. Capítulo 1. A Santa Carmelita. Em 24 de novembro de 1843, Nosso Senhor disse as seguintes palavras à carmelita francesa, Irmã Maria de São Pedro: A terra está coberta de crimes. Meu pai está irado com a violação dos 3 primeiros mandamentos de Deus. A blasfêmia para com o santo nome de Deus e a profanação do santo dia do Senhor completam a medida das iniquidades. Esses pecados subiram ao trono de Deus e provocaram sua cólera, que romperá se sua justiça não for aplacada. Em nenhuma outra época esses crimes alcançaram tal ponto. Este pequeno escrito traz à luz as revelações de Nosso Senhor à Irmã Maria de São Pedro, uma carmelita francesa que viveu de 1816 a 1848. Essas revelações gozam de plena aprovação da Igreja Católica, tendo sido altamente recomendadas pelo renomado beneditino do século XIX, Dom Guéranger, autor da célebre obra L'année liturgique, o ano litúrgico. As palavras de Nosso Senhor à Irmã Maria parecem mais urgentes hoje do que quando recebidas há mais de 170 anos. Elas fazem parte de uma tradição de avisos do céu para a humanidade sobre seus ultrajes contra Deus, a grande necessidade de reparação e ameaça de castigos divinos de um Deus que já está muito ofendido. Essas revelações à Irmã Maria de São Pedro constituem também um fundamento para as aparições de 1917 de Nossa Senhora em Fátima. Padre Janvier. Este estudo é baseado em materiais de fonte primária, entre os quais destaca-se Vie de la Sœur Sainte-Pierre, A Vida da Irmã Maria de São Pedro. Esse livro, publicado apenas 36 anos após a morte da Carmelita, foi escrito pelo Padre Pierre Janvier, um fervoroso promotor das obras de reparação. Sua tradução para o inglês, de 1884, traz o imprimatur de 1881 de Dom Charles Théodore Colette, arcebispo de Tours. Desde o início, Padre Janvier relata que sua narração da vida da Irmã Maria é baseada em 5 fontes primárias francesas. Primeiro, a vida da Irmã Maria de São Pedro, escrita por ela mesma em obediência à ordem de seus superiores. Segundo, seus escritos privados sobre seu estado interior e o objetivo de sua missão. Terceiro, os Anais do Carmelo de Tours, onde viveu a Irmã Maria. Quarto,
Entrevistas pessoais conduzidas pelo padre Janvier com freiras que conheceram a irmã Maria, incluindo sua madre superiora e confidentes mais próximos. Quinto, um breve estudo sobre a vida da irmã Maria, de autor anônimo, que se espalhou pela França após sua morte, criando interesse local sobre a carmelita. Também foi utilizado como fonte o livro do padre Janvier sobre Leão do Ponte, publicado apenas 9 anos após a morte do venerável. Leão do Ponte esteve intimamente ligado ao convento da Irmã Maria de São Pedro, conhecido como Santo Homem de Tours. Foi o mais zeloso promotor dos pedidos de Nosso Senhor por reparação e devoção à Sagrada Face. Possuía pendurada na parede de sua sala de estar uma grande imagem da Sagrada Face, diante da qual ardia uma lâmpada com óleo sagrado. Essa sala, convertida em oratório com permissão do bispo, recebia inúmeros visitantes. Por meio da devoção à Sagrada Face, tantos milagres aconteceram na sala de Leão do Ponte que o Beato Pio IX chegou a chamá-lo o maior taumaturgo da história da Igreja. Aqui, entretanto, nosso foco será a Irmã Maria de São Pedro, que, de 1843 a 1848, recebeu mensagens especiais do céu em relação à obra de reparação pelos pecados de blasfêmia e pela profanação dos domingos, assim como pedidos de reparação à Sagrada Face de Jesus. Trocado no berçário. A Irmã Maria de São Pedro nasceu em 4 de outubro de 1816, festa de São Francisco de Assis, tendo como nome de batismo Perrine Elveri. Ela conta um episódio de quando tinha apenas 1 mês de idade. Minha babá, tendo saído por um instante, deixou-me no berço. Uma de suas filhas pequenas pegou-me no colo e aproximou-me do fogo, querendo sem dúvida me aquecer, mas escorreguei de seus braços e caí no fogo. Conservei para sempre no rosto uma marca daquele acidente. Apesar de seus piedosos pais a terem educado na fé e nos rudimentos do ensino católico, Perrine não era, por assim dizer, uma criança angelical. Sua própria mãe lamentava o fato de a pequena ser tão levada. Certamente foi trocada no berçário. Não é possível que um filho nosso seja tão mau como essa criança. Colérica, teimosa e muito imprudente. É como a Irmã Maria de São Pedro descreveu mais tarde seus traços da primeira infância. Apesar de suas faltas, entretanto, a pequena Perrine possuía um bom espírito e aceitava os castigos que suas más ações lhe mereciam. Por fim, conquistou autodomínio, aprendeu suas devoções e, ainda em tenra idade, desenvolveu intenso amor pela oração. Perrine tinha apenas 12 anos quando sua mãe morreu. Não passou muito tempo, foi trabalhar como costureira, alimentando seu dom de oração. Como o padre Janvier descreve, fazia comunhões espirituais frequentes, mesmo quando ocupada com seus afazeres cotidianos. Sua santidade e senso de recolhimento irradiavam sobre os colegas de trabalho, que logo passaram a procurá-la em busca de aconselhamento espiritual e edificação. Acreditando ser chamada a uma vocação religiosa, colocou-se nas mãos de um diretor espiritual que foi um verdadeiro dom do céu. Esse santo confessor declarou que, ao lidar com alguém que poderia ter vocação, tinha por princípio só enviar ao convento aqueles aspirantes suficientemente provados, esperando que, uma vez que entrassem no claustro, não os veria sair de lá. O sacerdote guiou-a na preparação para sua vida como religiosa, especialmente ensinando-a como vencer suas paixões.
numerosos obstáculos retardaram sua entrada na vida religiosa. Por um tempo, parecia que seria conduzida à ordem hospitaleira, o que não era sua primeira escolha. Seu grande desejo era entrar para o Carmelo. Ainda assim, Nosso Senhor a confortava durante esse período de aflição. Após receber a Sagrada Comunhão certo dia, no que pode ter sido a primeira comunicação mística, Nosso Senhor lhe falou interiormente: Minha filha, amo-te muito para te abandonar mais tempo a tuas perplexidades. Não serás irmã hospitaleira. Isto é apenas uma provação. Já cuidamos de tua recepção. Serás carmelita. E uma voz poderosa repetiu várias vezes: serás carmelita. Como boa católica, anotou imediatamente essas palavras para submetê-las ao diretor espiritual. Ao entregar o papel dobrado ao confessor, e antes que este conhecesse seu conteúdo, o padre rompeu com suas próprias boas notícias. Tinha acabado de receber uma carta que o informava que ela havia sido aceita no Mosteiro das Carmelitas em Tours. Uma herança de fidelidade. O Carmelo de Tours, que havia aberto suas portas para a jovem Perrine, era abençoado com uma rica história. Foi fundado em 1608 pela irmã Ana de São Bartolomeu, que viria a se tornar a primeira superiora da casa. Amiga devota de Santa Teresa d'Ávila, irmã Ana esteve presente em seu leito de morte. Quando as carmelitas chegaram a Tours em 1608, encontraram a cidade repleta de hereges descendentes dos huguenotes. A presença das santas carmelitas, como sempre, ocasionou a conversão de vários desses não crentes à fé católica. O legado desse Carmelo foi de fidelidade e coragem diante de alguns dos piores inimigos da Igreja. Não apenas permaneceu firme à verdade católica durante a heresia jansenista, como sobreviveu à Revolução Francesa, embora com cicatrizes. Durante a Revolução, o governo pressionou as freiras a fazerem o novo juramento de lealdade. Nenhuma delas se submeteu. Por essa recusa, foram retiradas do convento e lançadas num pátio onde ficaram expostas a intempéries climáticas de toda a sorte. Uma freira idosa e cega de 87 anos morreu devido a esses maus tratos. Ainda assim, qualquer que fosse o ambiente que as cercasse, as freiras perseguidas mantiveram vivas a fé, a regra e o espírito de sua ordem. Talvez tenha sido durante esse período que melhor entenderam a descrição da vocação carmelita feita por Santa Teresa d'Ávila: minhas filhas, não estais aqui para repousarem e vos alegrarem, mas para trabalharem, sofrerem e salvarem as almas. Em 1822, tendo a França optado por um ateísmo mais amistoso e gentil, foi permitido que as carmelitas retornassem a seu convento em Tours. 17 anos depois, a jovem Perrine, que veio a se tornar a irmã Maria de São Pedro, chegou a casa, foi admitida à ordem, perseverou alegremente em seu noviciado e fez sua profissão definitiva de votos em junho de 1841. Capítulo 2. A seta de ouro. Por meio de sua forte vida de oração, seu grande senso de recolhimento e as luzes especiais que recebeu do céu, a irmã Maria de São Pedro estava sendo preparada para uma obra especial. Aqui chegamos às dramáticas revelações sobre a obra de reparação. Em 25 de agosto de 1843, festa do rei São Luís IX, um dos patronos da França, a irmã Maria recebeu uma mensagem especial de Nosso Senhor. Então ele me abriu seu coração e, recolhendo lá as potências de minha alma, dirigiu-me estas palavras: meu nome é blasfemado em todo lugar, até as crianças blasfemam.
e me fez entender o quanto esse medonho pecado fere dolorosamente, e mais que todos os outros, seu divino coração. Pela blasfêmia, o pecador amaldiçoa-o na face, ataca-o abertamente, aniquila a redenção e pronuncia ele mesmo sua condenação e seu julgamento. A blasfêmia era uma seta envenenada que fere continuamente seu coração. Ele disse que queria me dar uma seta de ouro para feri-lo deliciosamente e cicatrizar as feridas de malícia que os pecadores lhe infligem. A oração ditada por Nosso Senhor tornou-se familiar para muitos de nós, a seta de ouro. Que seja sempre louvado, bendito, amado, adorado, glorificado o Santíssimo, Sacratíssimo, sumamente adorável, incompreensível, inefável nome de Deus no céu, na terra e nos infernos, por todas as criaturas saídas das mãos de Deus e pelo Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Assim seja. A irmã interrompe sua emocionante história para explicar uma palavra contida nesse ato de louvor. Como senti? Diz ela, certo assombro de que Nosso Senhor me tenha dito, nos infernos, Ele teve a bondade de me fazer compreender que sua justiça era glorificada lá. Rogo, por outro lado, que se observe que Ele não me disse no inferno, mas nos infernos, o que pode compreender o purgatório, onde Ele é amado e glorificado pelas almas sofredoras. A palavra inferno não se aplica somente ao lugar onde estão os réprobos. A fé nos ensina que o Salvador, após sua morte, desceu aos infernos, onde estavam as almas dos justos, e não reza a Santa Igreja ao seu divino esposo para arrebatar as almas de seus filhos das portas do inferno, a porta inferierui, domine, animas eorum. Ofício dos defuntos. Padre Janvier, então, comenta: a essas explicações pode-se ajuntar que São Paulo se serviu da mesma expressão com um sentido análogo numa de suas epístolas, onde diz que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e no inferno. Essa é a oração dada diretamente por Nosso Senhor à Irmã Maria de São Pedro como reparação especial pelas blasfêmias. Padre Janvier, como será visto depois, explica que o pecado da blasfêmia manifesta-se, na verdade, de várias formas. Comentando essa bela oração, diz a Irmã Maria: Nosso Senhor, tendo-me dado essa seta de ouro, acrescentou: presta atenção a este favor, porque te pedirei contas. Naquele momento, parecia-me ver sair do Sagrado Coração de Jesus, ferido por esta seta de ouro, torrentes de graças para a conversão dos pecadores. Que seja conhecida. Aqui chegamos ao ponto difícil para a Irmã Maria de São Pedro. Naturalmente, ela não tinha qualquer problema para rezar a oração. A dificuldade, entretanto, era que Nosso Senhor havia ordenado que ela tornasse a oração conhecida e a divulgasse. Em outras palavras, que a oração fosse impressa e distribuída amplamente para que as pessoas pudessem rezá-la. Para uma freira de clausura, essa é uma tarefa intimidadora. Como atender aos pedidos do Senhor sem violar sua vida carmelita? Seu voto de obediência impede de embarcar no projeto por conta própria. Seu voto de pobreza faz com que lhe seja impossível pagar pela impressão, ou mesmo pedir que outros financiem o projeto sem primeiro receber permissão de sua superiora. E ainda há o complicado inconveniente de se ter uma carmelita imprimindo santinhos com orações que recebeu do céu. Ela sabia que nem ela nem católico algum podiam publicar uma só palavra até que a autoridade da igreja tivesse investigado tudo e dado aprovação.
Ainda assim, Nosso Senhor tinha lhe manifestado seus desejos. Havia apenas uma maneira de realizá-los e a irmã sabia qual. Ela agora seria obrigada a relatar as palavras de Nosso Senhor para a Reverenda Madre, o que não era tarefa fácil. Sabe-se que, normalmente, a última coisa que uma Madre Superiora deseja é ter uma de suas freiras dizendo que ouve vozes do céu. De certa forma, trata-se do pesadelo de toda superiora, porque ela carregará o fardo de discernir se as ocorrências supostamente sobrenaturais vêm de Deus, de um auto-engano ou do diabo. A primeira resposta da superiora foi proibir a irmã de voltar a pensar no assunto e até de praticar a devoção. Esta é, de fato, uma boa reação carmelita, coerente com os ensinamentos de São João da Cruz. Irmã Maria de São Pedro obedeceu prontamente, ainda que esta obediência tenha lhe causado grande sofrimento. As religiosas sempre foram encorajadas, ainda que não obrigadas, a revelar suas lutas interiores às suas superioras. Por isso, não muito tempo depois, encontramos a irmã Maria de São Pedro de joelhos na cela de sua superiora, explicando o tormento de sua alma. Encontrava-se dilacerada pelo desejo de se conformar aos pedidos de Nosso Senhor e pelas ordens contrárias de sua superiora, a quem devia e prestava obediência religiosa. Enquanto isso acontecia, um pequeno folheto caiu de um livro que a Madre Superiora tinha nas mãos e que estava lendo quando a irmã entrou na cela. A Madre, que nunca antes havia reparado no folheto, pegou-o do chão e ficou estonteada ao ler o título. Advertência ao povo francês. Com o subtítulo: Reparação inspirada para aplacar a ira de Deus. Espantada, a Reverenda Madre voltou-se para a irmã Maria e disse sorridente: Minha irmã, se eu não te conhecesse, tomar-te-ia por feiticeira. Isso porque ali estava um folheto defendendo o mesmo tipo de reparação sobre a qual a irmã Maria de São Pedro vinha insistindo com tanta intensidade. O folheto tem ele mesmo uma história interessante, tendo sido publicado em 1819 na França por um sacerdote chamado Padre Soyer, posteriormente bispo de Luçon. Dom Soyer ainda era vivo, de forma que a Reverenda Madre escreveu-lhe pedindo mais informações sobre o folheto. O prelado respondeu que havia publicado essa advertência a pedido de uma freira carmelita em Poitiers, chamada Irmã Adelaide, uma alma eleita a quem Nosso Senhor havia se manifestado pedindo orações de reparação pelas blasfêmias. Ora, acontece que a Madre Adelaide havia falecido em 31 de julho do mesmo ano de 1843, apenas 26 dias antes de a irmã Maria receber a primeira revelação de Nosso Senhor sobre a seta de ouro, quando Nosso Senhor fez o mesmo pedido, orações especiais de reparação pelo pecado de blasfêmia. Parece, então, que temos aqui a passagem de bastão de uma carmelita para outra a respeito dos reiterados pedidos de Nosso Senhor por uma obra de reparação pelos pecados de blasfêmia. Por causa disso e de uma série de outras razões, a Madre Superiora passou a considerar a possibilidade de que as alegadas mensagens recebidas pela irmã pudessem ser genuínas. Por volta dessa época, a Madre Superiora tinha ficado doente. Nosso Senhor tinha dito à irmã Maria de São Pedro que se a Reverenda Madre permitisse que as irmãs rezassem uma novena de reparação diante do Santo Sacramento pela reparação das blasfêmias contra o Santo Nome de Deus, ele cobriria a comunidade com graças especiais e restauraria a saúde da superiora. A Reverenda Madre concordou. As freiras do convento, mesmo enquanto rezavam a novena, nada sabiam sobre as mensagens do céu recebidas pela irmã Maria. Após a novena, a Reverenda Madre foi curada.
A superiora consultou alguns padres entendidos no assunto para obter orientação e a irmã foi encorajada a comunicar suas revelações a seus dois confessores. Isso foi interessante, uma vez que nenhum dos confessores se mostrava bem disposto em relação a freirinhas que alegavam receber mensagens do céu e, como acabou acontecendo, ambos passaram a crer firmemente na autenticidade das revelações da irmã Maria de São Pedro. O primeiro deles, Padre Pierre Aleron, ficou tão convencido que foi o primeiro na diocese a estabelecer a obra de reparação em sua paróquia. Como será visto adiante, foram necessários cerca de 35 anos para que a devoção recebesse aprovação eclesiástica, e o Padre Aleron afligiu-se com essa demora. O segundo confessor, Padre Jean Salmon, possuía traços curiosos. Era mais velho, muito escrupuloso, praticamente surdo e servia no tribunal diocesano. Quando se lê a descrição que o Padre Janvier faz dele, tem-se a impressão de que o Padre Salmon aterrorizava sem intenção o tribunal por causa de sua escrupulosidade. Tinha a tendência, segundo diz respeitosamente o Padre Janvier, a ver a influência do demônio em muitas coisas inocentes. Apesar de seus escrúpulos, o Padre Salmon ficou convencido das operações divinas na alma da irmã Maria de São Pedro, chegando a defender sua causa quando necessário. A terra está coberta de crimes. Chegamos agora à citação que abriu este estudo. Em 24 de novembro de 1843, Nosso Senhor falou as seguintes palavras à irmã Maria de São Pedro. Até o presente, mostrei-te apenas em parte os desígnios de meu coração, mas hoje quero mostrá-los a ti por completo. A terra está coberta de crimes. Meu pai está irado com a violação dos 3 primeiros mandamentos de Deus. A blasfêmia para com o santo nome de Deus e a profanação do santo dia do Senhor completam a medida das iniquidades. Esses pecados subiram ao trono de Deus e provocaram sua cólera, que irromperá se sua justiça não for aplacada. Em nenhuma outra época esses crimes alcançaram tal ponto. Desejo, e muito ardentemente, que se forme uma associação devidamente aprovada e organizada para honrar o nome de meu pai. Continua a irmã, Nosso Senhor fez-me assim entender que queria, por esta obra de reparação, conceder misericórdia aos pecadores. Nosso Senhor, então, acusou a França de ser culpada especialmente de blasfêmia e a ameaçou com o castigo divino. Apreensiva, ela perguntou, meu Senhor, permita-me perguntar, se fizer esta reparação que desejais, perdoareis de novo a França? Ao que Nosso Senhor respondeu: eu a perdoarei mais uma vez, mas, note bem, uma vez. Como esse pecado de blasfêmia se estende por toda a França e é público, é necessário que essa reparação seja pública e se estenda a todas as cidades, ai daqueles que não fizerem essa reparação. Padre Janvier, ao comentar essas palavras, dá uma extensa explicação sobre os diferentes tipos de blasfêmia, incluindo o fato de que a maçonaria é uma blasfêmia. Ele fala também da culpa da França, a culpa pública, de promover ideias maçônicas. Essas observações do Padre Janvier são baseadas diretamente nas palavras de Nosso Senhor para Santa Carmelita. Como será visto adiante, Nosso Senhor mencionou especificamente os blasfemadores e sectários, e os inimigos da Igreja, assim como a malícia dos homens rebeldes. Escreve o Padre Janvier. A blasfêmia grosseira do iletrado junta-se à blasfêmia doutrinal do livre pensador. Da rua e da praça pública ela passou aos salões, às escolas e chegou aos lares, foi entronizada nos teatros e cafés,
espalha-se com orgulho e sem disfarce nos discursos, livros e brochuras, e nessa multidão de folhetos ou escritos periódicos com que somos inundados a cada dia. Pelo espírito revolucionário do qual a França se tornou na Europa o centro principal e a fornalha mais ativa, pelo ateísmo prático que professa em seu governo e em suas leis, ela exerce, em relação à blasfêmia, um tipo de proselitismo universal tão funesto para os indivíduos quanto para as sociedades. Capítulo 3. A profanação dos domingos e La Salette. Juntamente com a necessidade de se fazer reparação pelas blasfêmias, Nosso Senhor falou com a irmã Maria de São Pedro sobre a necessidade de aplacar a justiça divina provocada pela dessacralização do domingo. O núcleo da mensagem pode ser resumido nas palavras da própria irmã Maria. Nosso Senhor ordenou que eu recebesse a Santa Comunhão todos os domingos. Primeiro, em espírito de emenda honorável de reparação por todos os trabalhos que se fazem nesse santo dia. Segundo, com o propósito de aplacar a justiça divina, pronta para punir, e de pedir a conversão dos pecadores. Terceiro, enfim, para obter que se impeça o trabalho aos domingos. A irmã relata então o pedido da Nosso Senhor pelo estabelecimento de uma arquiconfraria especial para a reparação das blasfêmias e da profanação causada pelo trabalho aos domingos. O próprio Jesus chama de a mais bela obra sob o sol. Ele insiste, entretanto, ser necessário obter um breve pontifício para estabelecer a arquiconfraria de reparação, pois, de outra forma, a obra não teria fundamento nem futuro. O segundo e o terceiro mandamentos. À luz dos pedidos de Nosso Senhor, cabe uma pequena revisão do que se deve e não se deve fazer considerando o segundo e o terceiro mandamentos. Trata-se de um breve resumo daquilo que encontramos em catecismos anteriores ao Vaticano II. O segundo mandamento é não tomar seu santo nome em vão. Ordena que se tenha reverência ao se falar de Deus e das coisas santas e que se cumpram as promessas e votos feitos. Proíbe a blasfêmia, o uso irreverente do nome de Deus, que se fale sem respeito das coisas santas, as falsas promessas e a quebra de votos. O terceiro mandamento é guardar domingos e festas. Ordenem que se vá à missa aos domingos e em dias santos de guarda. Proíbe que se falte à missa por culpa própria, trabalho servil desnecessário, compras e vendas públicas, julgamentos na corte. Considerando apenas esses pontos, vemos uma das muitas razões pelas quais as revelações de Nosso Senhor à irmã Maria de São Pedro são mais urgentes hoje do que quando dadas na década de 1840. À medida que entramos no 50º aniversário da Revolução do Vaticano II, testemunhamos uma completa desconsideração pela santificação do domingo, em que a maioria dos católicos não se comporta de maneira diferente daquela de seus vizinhos ateus. Aos domingos, os shopping centers enchem-se de clientes e os supermercados abarrotam-se de compradores. Como deve entristecer Nosso Senhor que o dia do Senhor seja atualmente apenas mais um dia de comércio. A gravidade da ofensa a Deus pelo desrespeito ao terceiro mandamento é resumida nas próprias palavras de Nosso Senhor à irmã Maria de São Pedro. Em 1847, ele lamentava: os judeus me crucificaram na sexta-feira, mas os cristãos me crucificam no domingo. Os pedidos do céu por reparação pelos pecados contra esses mandamentos não foram feitos apenas à irmã Maria. As mensagens dadas a essa santa carmelita estão ligadas a outro dramático evento que ocorreu simultaneamente numa pequena e sonolenta vila nas montanhas do sudeste da França.
La Salette. A irmã Maria de São Pedro estava cada vez mais pesarosa porque o arcebispo de Tours não parecia disposto a emitir uma opinião sobre as revelações que ela vinha recebendo de Nosso Senhor, ainda mais por saber da importância da obra de reparação e do terrível castigo que se seguiria se os pedidos de Nosso Senhor não fossem atendidos. Nas profundezas de seu pesar, voltou-se para Nossa Senhora. Escreve ela: Sua Excelência não queria se decidir em favor da obra, sua prudência impedia de tomar a iniciativa. Eu vi bem que só haveria esperança e consolação para mim na oração, pela intercessão de Maria, nossa poderosa advogada. E continua: E eu recitava todos os dias o rosário a fim de obter a salvação da França e o estabelecimento da reparação em todas as cidades do reino. Todas as minhas orações e comunhões, todos os meus desejos, todos os meus pensamentos se dirigiam a essa obra tão cara ao meu coração. Teria desejado, se possível fosse, proclamá-la por toda a França e fazer conhecer a minha pátria e os infortúnios que a ameaçavam. Ah! Como sofro por ser a única depositária de algo tão importante, e estar obrigada a guardá-lo no silêncio do claustro. Lançou então um sincero apelo a Nossa Senhora. Virgem Santa, aparecei alguém no mundo e deixai-lhe saber o que me é comunicado a respeito da França. Não sabemos a data exata em que a irmã Maria fez essa oração, mas o padre Janvier nos conta que foi bem antes de setembro de 1846. O padre também nos diz que, de 23 de março a 4 de outubro de 1846, a irmã Maria não recebeu qualquer mensagem de Nosso Senhor. Houve silêncio. E foi durante aquele período que, em 19 de setembro de 1846, a Santíssima Virgem apareceu aos pequenos pastores Maximin e Melanie em La Salette. A mensagem de Nossa Senhora de La Salette foi uma reafirmação das palavras de Nosso Senhor para a irmã Maria de São Pedro. Sobre o que alertou Nossa Senhora. Sobre a impiedade que se exerce livremente pelo desprezo dos mandamentos de Deus, notadamente pela profanação do domingo e pela blasfêmia. Padre Janvier refere-se ao texto do Segredo de La Salette escrito por Melanie em 1851 para ser entregue ao bem-aventurado Pio IX. Isto é, pelos pecados contra o segundo e o terceiro mandamentos. Advertiu ainda: se o meu povo não quiser se submeter, serei forçada a deixar cair o braço de meu filho, está tão pesado que já não o posso mais reter. Na aparição de Nossa Senhora em La Salette, a imagem do crucifixo estava sobre o seu coração, os instrumentos da paixão, o martelo e a pinça, um de cada lado, ornavam seu peito. Léon do Ponte, o fidedigno santo homem de Tours, foi um dos poucos a quem a Madre Superiora confiou o conteúdo básico das mensagens de Nosso Senhor à Irmã Maria. Assim, quando o Senhor do Ponte soube que Nossa Senhora, em 1846, estava pedindo uma reparação praticamente idêntica que Nosso Senhor pedia à Irmã Maria de São Pedro, creu em La Salette instantaneamente. Uma revelação, por assim dizer, reforçava e confirmava a outra. Da mesma forma, a irmã acreditou imediatamente em La Salette, vendo-a como uma resposta à oração que havia feito com tanto amor e angústia: Virgem Santa, aparecei alguém no mundo e deixai-lhe saber o que me é comunicado a respeito da França. Há assim uma profunda conexão entre a mensagem de La Salette e as revelações à Carmelita de Tours. Veremos adiante que Nosso Senhor faz à Irmã Maria de São Pedro referência especial aos instrumentos de minha paixão. Os mesmos instrumentos que Maximin e Melanie viram cercando o coração de Nossa Senhora de La Salette.
Antes, porém, de falarmos sobre essa conexão, temos de nos concentrar sobre o que foi o núcleo das mensagens de Nosso Senhor a Carmelita, o pedido por reparação e devoção à Sagrada Face de Jesus. Veremos que Nosso Senhor está buscando Verônicas para limparem e honrarem minha divina face, que tem poucos adoradores. E conheceremos em maior detalhe uma das mais poderosas devoções que o céu já deu à humanidade. O próprio Jesus disse à irmã Maria de São Pedro: por minha sagrada face, fareis prodígios. Capítulo 4. A Sagrada Face. Nosso Senhor explicou à irmã Maria de São Pedro a enormidade do pecado de blasfêmia. Escreve ela: pareceu-me que Nosso Senhor me dizia: não podeis compreender a malícia e a abominação desse pecado. Se minha justiça não fosse retida por minha misericórdia, esmagaria o culpado, e as criaturas, mesmo as inanimadas, se vingariam, mas tenho a eternidade para puni-lo. Então, fez-me compreender a excelência da obra de reparação, como ela superava as outras devoções e era agradável a Deus, aos anjos, aos santos, e útil à Igreja. Ó! Se soubesses o grau de glória que adquiris ao dizer somente uma vez, mirabile nomen Dei, admirável é o nome de Deus, com espírito de reparação pelas blasfêmias. Chegamos agora ao relato do pedido de Nosso Senhor para o estabelecimento da devoção à sua sagrada face. Busco Verônicas. Em 27 de outubro de 1845, o mistério reparador da Sagrada Face foi de repente revelado à irmã Maria de São Pedro, que sentiu-se transportada em espírito para o caminho do Calvário. Diz ela: lá Nosso Senhor me representou vivamente o piedoso ato de Verônica, que, com seu véu, enxugou sua sagrada face coberta de escarros, poeira, suor e sangue. O Divino Salvador fez-me entender que os ímpios renovam atualmente, por suas blasfêmias, os ultrajes feitos à sua sagrada face, todas essas blasfêmias que lançam contra a divindade, sem poder atingi-la, recaem como os escarros dos judeus sobre a face de Nosso Senhor, que é feito vítima dos pecadores. Então me disse que eu deveria imitar o zelo da piedosa Verônica. Ela que cruzara tão corajosamente a multidão de seus inimigos, e que havia dado a mim como protetora e modelo. Aplicando-se à reparação das blasfêmias, presta-se o mesmo serviço prestado por essa heróica mulher, e ele olha para aqueles que agem assim com a mesma complacência com que olhou durante sua paixão. Essa foi a primeira vez que Nosso Senhor falou com a irmã Maria sobre sua sagrada face. Em relação a Santa Verônica, a irmã Maria disse: vi que Nosso Senhor tinha muito amor por ela. Isso porque me disse que desejava vê-la honrada particularmente em nosso mosteiro, convidando-me a lhe pedir, em nome dos serviços que Verônica lhe prestara, as graças que desejássemos e prometendo que nos-las concederia. Nosso Senhor explicou que seu pedido não se limitava à religiosa. Ele desejava que tantas almas quanto possível participassem dessa obra de reparação. Busco Verônicas para limparem e honrarem minha divina face, que tem poucos adoradores. Explica a irmã Maria, e ele me fez entender, de novo, que todos os que se aplicassem a esta obra de reparação fariam nisso o ofício da piedosa Verônica. Nosso Senhor também garantiu: por minha sagrada face, fareis prodígios. O Divino Mestre mostrou-me. Continua a Santa Carmelita, o desejo que tinha de ver sua sagrada face oferecida à adoração de seus filhos como objeto de devoção próprio aos associados da obra reparadora das blasfêmias. A irmã então explica o significado da sagrada face,
Sua relação com o Sagrado Coração de Jesus e com a devoção à Sagrada Face é um poderoso meio de reparação. Compreendi que, como o Sagrado Coração de Jesus é objeto sensível oferecido à nossa adoração para representar seu imenso amor no Santíssimo Sacramento do altar, da mesma forma, na obra de reparação, a face de Nosso Senhor é o objeto sensível oferecido à adoração dos associados para reparar os ultrajes dos blasfemadores que atacam a divindade de que ela é a figura, o espelho e a expressão. Pela virtude dessa face adorável, apresentada ao Pai Eterno, pode-se aplacar sua cólera e obter a conversão dos ímpios e dos blasfemadores. Comenta o Padre Janvier. Não se poderia exprimir de melhor maneira a correlação que existe entre a devoção do Sagrado Coração e a da Sagrada Face. A Sagrada Face representa a divindade ultrajada pelos opróbrios dos blasfemadores, como o Sagrado Coração representa o imenso amor de Jesus na Eucaristia. Continua a irmã. Nosso Senhor fez-me ver que a Igreja, sua esposa, é seu corpo místico, e que a religião, isto é, a religião católica, era a face desse corpo. Então ele me mostrou essa face diante dos inimigos de seu nome, e vi que os blasfemadores e os sectários renovavam contra a sagrada face de Nosso Senhor todos os opróbrios de sua paixão. Que todos os golpes desferidos pelos sectários contra a Santa Igreja, contra a religião, eram a renovação das muitas afrontas que a face de Nosso Senhor recebeu. Com isso, entendemos que aqueles que atacam a religião católica, por qualquer meio, estão realmente ultrajando e esbofeteando a sagrada face de Nosso Senhor. Os comunistas. Como mencionado anteriormente, os crimes atuais que mais ultrajam Nosso Senhor e a guerra contra a sua Igreja procedem das sociedades secretas. Nosso Senhor chegou a ser ainda mais específico em relação a um grupo dentre elas, identificando nominalmente, em março de 1847, os comunistas como seus inimigos. Escreve a irmã, ele me mandou fazer guerra aos comunistas, que me disse serem os inimigos da Igreja e de seu Cristo. Nosso Senhor deu-lhe então um meio espiritual especial para combatê-los. Eu vos dou, para combatê-los, as armas de minha paixão, minha cruz, da qual são inimigos, e os outros instrumentos de meu suplício. As armas de meus inimigos trazem a morte, mas as minhas trazem a vida. Sob orientação e inspiração de Nosso Senhor, a religiosa começou a recitar uma oração especial pela derrota dos comunistas e, por extensão, pela derrota de todos os homens rebeldes. Pai eterno, eu vos ofereço, contra o campo dos vossos inimigos, a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo e todos os instrumentos de sua santa paixão, a fim de que ponhais entre eles a divisão, porque, como disse vosso Filho bem-amado, todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Vemos aqui mais uma ligação entre as revelações de Nosso Senhor à Irmã Maria de São Pedro e de Nossa Senhora em La Salette. Naquela aparição da Virgem, em 1846, a imagem do crucifixo estava sobre o seu coração, os instrumentos da paixão, o martelo e a pinça, um de cada lado, ornavam seu peito. Talvez o porquê de Nossa Senhora estar vestida com esses instrumentos possa ser encontrado aqui nas instruções de Nosso Senhor à Irmã Maria de São Pedro. Ele lhe disse para oferecer ao Pai esses mesmos instrumentos, os instrumentos da paixão, contra o campo dos vossos inimigos. A saber, os comunistas e os homens rebeldes. A fim de que ponhais entre eles a divisão. O Padre Janvier relata que Nosso Senhor alertou ainda a Irmã Maria de São Pedro a respeito dos desígnios malignos das sociedades secretas e de seus princípios anticristãos. Bem, minha filha,
essa sociedade de comunistas que me arrancou de meus tabernáculos e que profanou meus santuários, puseram a mão sobre o ungido do Senhor. Depois, nosso Senhor previu que os comunistas e as sociedades secretas iriam causar grande estrago, mas, no fim, não alcançariam a vitória total. Eles não terão sucesso em seus desígnios. Vale notar que nosso Senhor comunicou isso à irmã Maria em 1847, 70 anos antes da Revolução Comunista na Rússia. Examinaremos adiante como esses alertas de Nosso Senhor servem como um fundamento para a mensagem de Nossa Senhora em Fátima. Por ora, entretanto, falaremos da Santa Morte da Carmelita, do véu de Verônica e de como suas revelações finalmente receberam a aprovação da Igreja. Sua morte. Durante a semana de 2 de dezembro de 1847, o apelo de Nosso Senhor tornou-se ainda mais urgente. Disse ele: os judeus me crucificaram na sexta-feira, mas os cristãos me crucificam no domingo. Peça, de minha parte, para a Diocese de Tours, o estabelecimento da obra de reparação. O pedido da irmã foi encaminhado prontamente ao arcebispo, que enviou um secretário para entrevistá-la, mas a entrevista não correu bem. A irmã transmitiu sua mensagem diretamente e com respeito. Entretanto, o secretário encerrou a entrevista dizendo que ela havia cumprido o seu dever ao fazer com que as mensagens chegassem ao arcebispo, mas, eliminando suas esperanças com as palavras finais, acrescentou que não deveria mais pedir o estabelecimento de uma obra de reparação. Ela saiu daquela reunião sentindo-se tanto feliz quanto abatida. Estava feliz por ter transmitido a mensagem de Nosso Senhor, abatida porque tudo indicava que o arcebispo não lhe daria ouvidos. Ainda assim, Nosso Senhor a consolou, fazendo-lhe saber que, de fato, a obra de reparação floresceria no futuro. E aqui chegamos a uma das últimas mensagens públicas de Nosso Senhor para a irmã Maria de São Pedro. Em março de 1848, ela escreveu: ele me fez compreender que desejava ver propagar-se o máximo possível a devoção a essa face adorável. Então, no final do mesmo mês, disse Nosso Senhor a essa carmelita de 32 anos de idade, que parecia estar em perfeita saúde: tua peregrinação avança. O fim do combate se aproxima. Logo verás minha face no céu. Não muito depois, a irmã Maria foi assaltada por numerosos problemas de saúde. Desenvolveu uma severa tuberculose pulmonar e uma infecção na garganta, que os comentadores interpretam como um meio final de reparação pelos blasfemadores. O médico foi chamado, encontrando-a mortalmente doente. Em sua agonia final, da qual fez uso para intensificar sua devoção à Sagrada Face de Jesus e à sua santa infância, disse: sou totalmente consagrada à reparação, sou vítima. Após muito sofrimento, acompanhado pelo abandono à vontade de Deus, o que edificou toda a sua comunidade, a irmã Maria de São Pedro morreu santamente em 8 de julho de 1848. Capítulo 5. O véu de Verônica. Parece oportuno explicar agora como a imagem da Sagrada Face no véu de Verônica se tornou a imagem de adoração associada à devoção à Sagrada Face dada à irmã Maria de São Pedro. Em 1849, um ano após a morte da irmã, o bem-aventurado Papa Pio IX mandou que se fizessem orações públicas pela proteção dos estados papais. Junto com isso, ordenou que se fizesse uma exposição pública de 3 dias da Santa Relíquia do Véu de Verônica.
No terceiro dia da exposição, ocorreu um milagre público. Os que estavam presentes notaram uma mudança marcante no véu. Um comentário diz: através de outro véu de seda que cobre a relíquia verdadeira do véu de Verônica, a divina face apareceu distintamente, como se vivesse, e foi iluminada por uma luz suave. As feições assumiram um matiz de morte e os olhos fundos, cavados, apresentaram uma expressão de grande dor. Os padres mandaram que os sinos repicassem para atrair o povo ao prodígio. Um notário apostólico foi chamado para compor um documento que testificasse a verdade do milagre. Na mesma noite, iniciou-se a produção de cópias da imagem do milagre que, depois de tocadas no véu original, eram distribuídas. 2 dessas imagens foram enviadas a Tours, uma para o convento da Irmã Maria de São Pedro e outra para Léon du Ponte, o santo homem de Tours, que estava intimamente relacionado ao Carmelo de Tours e à obra de reparação. O senhor do Ponte pendurou a imagem em sua sala de estar, que se tornou depois um oratório. Ali ele divulgou a devoção à Sagrada Face e a reparação pelas blasfêmias e profanações dos domingos, utilizando orações aprovadas pela Igreja, mas que não mencionavam as revelações da Irmã Maria de São Pedro, que ainda não tinham recebido aprovação eclesiástica. Mesmo assim, por meio dessa devoção e da imagem da Sagrada Face, Léon du Ponte operou tantos milagres, especialmente curas milagrosas, que o bem-aventurado Pio IX chamou de talvez o maior taumaturgo da história da Igreja. Isso demonstra o poder da devoção à Sagrada Face. Aprovação eclesiástica. Após a morte da Irmã Maria de São Pedro, todos os seus escritos foram enviados ao arcebispo para serem estudados. Disse que, por razões políticas, o arcebispo de Tours, Dom Morlutte, decidiu não conceder sua aprovação às revelações. A França, na época, estava convulsionada pela Revolução. O padre Janvier, comentando a decisão do arcebispo, observa respeitosamente que Dom Morlutte tinha uma personalidade propensa a errar para o lado da precaução. Dom Morlutte, entretanto, havia se encontrado anteriormente com a religiosa e ficara impressionado. Dizia que seus escritos estavam livres de erro teológico, não negava que ela havia recebido uma missão divina e a qualificava como uma religiosa muito fervorosa. Pessoalmente, o arcebispo professava uma alta estima pela virtude e santidade da irmã e expressava sua crença pessoal de que aquelas revelações davam aparência de vir de Deus. Ainda assim, proibiu que seus escritos se tornassem conhecidos, embora tenha tratado do assunto de maneira a permitir que os outro bispo, um de seus sucessores, reabrisse o caso e talvez lhe concedesse uma decisão favorável. 3 décadas e 2 arcebispos depois, em 1875, Dom Charles Colette tornou-se arcebispo de Tours. No primeiro ano de seu episcopado, rompeu o selo sobre os escritos da Irmã Maria de São Pedro para realizar um vasto exame. Chegou mesmo a enviar os escritos para serem examinados pelo eminente beneditino Dom Guéranger, da abadia de Solesmes, que os retornou com as mais elevadas recomendações. Assim, Dom Colette, que estava não apenas bem disposto, mas parecia ansioso para ver a obra de reparação inaugurada, deu permissão e impulsionou a publicação das revelações e da vida da Irmã Maria de São Pedro. Léon du Ponte, que morreu em 1876, testemunhou esse feito no final da vida, para sua grande alegria. 10 anos depois, em 1º de outubro de 1885, o Papa Leão XIII promulgou um documento formal intitulado O Breve de Sua Santidade o Papa Leão XIII, estabelecendo a Arquiconfraria da Sagrada Face. A Arquiconfraria era assim estabelecida não apenas para a França, mas para o mundo inteiro, existindo até hoje. Imediatamente após Leão XIII conceder sua aprovação, a Confraria da Sagrada Face foi estabelecida em Tours.
E aqui uma nota interessante. Em 1885, um pai francês e suas 4 filhas estiveram entre os primeiros a filiar-se à confraria. Seu nome era Louise Martin e uma de suas filhas chamava-se Marie-Thérèse Martin, que veio a ser Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Assim, vê-se que, mesmo antes de Santa Teresinha entrar no convento carmelita, já era filiada à confraria da Sagrada Face. Isso provavelmente explica por que escolheu a Sagrada Face de Jesus como parte de seu nome e também porque compôs orações em reparação à Sagrada Face. Disse que os nomes da família Martim ainda podem ser vistos no livro de registro da confraria. O beato Dom Columba Marmion, abade. Neste ponto, é oportuno reforçar os fundamentos doutrinais de uma devoção como essa, e não há melhor professor do que o eminente mestre da vida espiritual, o beato Dom Columba Marmion. 1858 a 1923. Dom Marmion explica que há muitas bênçãos que recebemos como membros do corpo místico de Cristo. Por exemplo, quando somos batizados, tornamo-nos filhos adotivos de Deus, herdeiros do céu, templos do Espírito Santo, e passamos a fazer parte de uma só família com a Igreja militante na terra, a Igreja padecente no purgatório e a Igreja triunfante no céu. Mas o abade vai além. Quando somos membros do corpo místico de Cristo, explica ele, somos realmente parte de seu corpo, e há certas posses dele que se tornam nossas. Os frutos da redenção, da paixão e morte de nosso Senhor, tornam-se nossos. A vida da graça santificante que nosso Senhor viveu se torna nossa. Os 7 sacramentos que nosso Senhor estabeleceu se tornam nossos. Assim também, por sermos membros do corpo místico de Cristo, os santos mistérios que nosso Senhor viveu enquanto estava na terra se tornam nossos. Dom Marmion assinala que esses mistérios são fonte de graça inexaurível para nós quando os honramos e meditamos. Mas ainda, cada mistério de nosso Senhor traz consigo graças especiais próprias, das quais podemos nos beneficiar. Por exemplo, ao meditar sobre a divina infância de nosso Senhor, recebemos graças especiais que não recebemos ao meditar sobre as atividades de nosso Senhor na carpintaria com São José, e vice-versa. Ao meditar sobre a paixão de nosso Senhor, recebemos graças especiais que não recebemos ao meditar sobre o Sermão da Montanha. Cada um dos mistérios de nosso Senhor traz consigo forças e graças especiais. O abade escreveu um livro inteiro sobre isso chamado Jesus Cristo nos seus Mistérios. Uma série de meditações em que enfatiza que ao longo de todo o ano litúrgico, de um tempo a outro, de domingo a domingo, há diferentes mistérios de nosso Senhor apresentados a nós para que os meditemos e deles nos beneficiemos. Cada um desses mistérios traz consigo uma força e uma graça especiais. Nessa perspectiva, podemos fazer as seguintes considerações sobre a devoção à Sagrada Face. Primeiro, é uma devoção que nosso Senhor pediu especificamente o que praticássemos. Segundo, sabemos que haverá graças e forças especiais que receberemos ao praticar essa devoção que, talvez, poderíamos não receber praticando outras. Capítulo 6. As 9 promessas. João Venari. Juntamente com essas considerações, há uma razão ainda mais poderosa para nos dedicarmos à Sagrada Face, às gloriosas recompensas prometidas por nosso Senhor para aqueles que praticarem a devoção. Deus sabe que o homem é motivado,
de maneira geral, pelo retorno que obtém de suas atividades e leva isso em conta ao lidar conosco. Quando pediu a Santa Margarida Maria Alacoque o estabelecimento da devoção ao Sagrado Coração, fez 12 promessas aos que a praticassem. Quando Nossa Senhora encorajou o povo a rezar o rosário, deu ao bem-aventurado Alain de La Roche 15 promessas para os que o recitassem regularmente. Da mesma forma, há 9 promessas de Nosso Senhor para os que praticarem a devoção à Sagrada Face. Essas promessas foram reunidas por volta de 1880 pelos propagadores originais da devoção. As 2 primeiras são promessas feitas a Santa Gertrude e a Santa Matilde, e as demais foram reveladas por Nosso Senhor à Irmã Maria de São Pedro. Primeiro, eles receberão em si mesmos, pela impressão de minha humanidade, uma brilhante irradiação de minha divindade, e serão iluminados por ela no fundo da alma, de sorte que, pela semelhança de minha face, brilharão mais que muitos outros na vida eterna. Segundo, Santa Matilde perguntou a Nosso Senhor se aqueles que celebrassem a memória de sua sagrada face ficariam alguma vez privados de sua amável companhia. Nosso Senhor respondeu: nenhum só deles será separado de mim. Terceiro, Nosso Senhor, disse a Irmã Maria de São Pedro, prometeu-me imprimir nas almas daqueles que honrarem sua Santíssima Face os traços de sua divina semelhança. Essa face adorável é como o selo da divindade, que tem a virtude de reimprimir, nas almas que a ela se aplicam, a imagem de Deus. Quarto, por minha sagrada face, fareis prodígios. Quinto, obtereis, por minha sagrada face, a salvação de muitos pecadores. Por essa oferta, nada vos será recusado. Se soubesseis como a vista de minha face é agradável a meu Pai. Sexto, da mesma forma que um reino compra-se tudo o que se pode desejar com uma moeda marcada com efígie do príncipe, assim, com a moeda preciosa de minha santa humanidade, que é minha face adorável, obtereis no reino dos céus tudo o que desejardes. Sétimo, todos os que se aplicarem a honrar minha sagrada face em espírito de reparação, farão nisso o ofício da piedosa Verônica. Oitavo, conforme o cuidado que tiveres em reparar minha face desfigurada pelos blasfemadores, da mesma forma cuidarei da vossa que está desfigurada pelo pecado, reimprimirei nela minha imagem e a tornarei tão bela quanto ao sair das fontes do batismo. Nono, Nosso Senhor prometeu, dizendo à Irmã Maria de São Pedro, a todos os que defenderem sua causa nessa obra de reparação, por palavras, por orações ou por escrito, que defenderá a causa deles diante de seu Pai, quando de sua morte, limpará a face de suas almas, apagar-lhes as manchas do pecado, e lhes restaurará sua beleza primitiva. Examinaremos a seguir como essas revelações aplicam-se especialmente ao presente período da história da Igreja, particularmente levando em conta o alerta de Nosso Senhor: a Igreja está ameaçada por uma horrível tempestade. Rezai. Rezai. Capítulo 7. A Igreja desfigurada. Podemos dizer seguramente que a devoção à Sagrada Face tem uma importância especial para o nosso tempo, principalmente por esta razão. O céu nos disse por meio da Irmã Maria de São Pedro que a Sagrada Face de Jesus é um símbolo da religião católica. Ainda mais, a imagem de sua face que ele nos deu para nossos tempos não é uma imagem bela, saudável e encantadora, mas surrada, sofredora e desfigurada, a imagem sofrida do véu de Verônica. Disse a Irmã Maria de São Pedro,
Uma luz interior me fez compreender que a igreja é a face do corpo místico de Jesus Cristo e que está agora coberta de feridas pelos ímpios. Como não ver nisso uma profecia velada para a igreja de nossos dias? A crise de fé que atingiu a igreja desde os anos 1960 desfigurou a face do catolicismo. Desfigurados foram o santo sacrifício da missa, a teologia, a instrução religiosa católica para adultos e crianças, a formação nos seminários, os conventos e a vida religiosa, o interior de nossas igrejas, até o ensinamento católico sobre o sacramento do matrimônio está sendo desfigurado. Em suma, a religião católica, representada pela Sagrada Face de Cristo, está agora desfigurada pelo cruel açoite do ajornamento. Na mesma linha, há razões adicionais para considerar as revelações da Irmã Maria de São Pedro uma profecia para os dias de hoje. Primeiro, a igreja será eclipsada. Como já mencionado, há uma conexão entre as revelações de Nosso Senhor para a Irmã Maria e as de Nossa Senhora em La Salette. Ambas alertaram para a necessidade de reparação pelos pecados de blasfêmia e de profanação dos domingos. Mas nossa bem-aventurada mãe também previu uma grande crise na igreja. Entre outros avisos, Nossa Senhora de La Salette disse: a igreja será eclipsada. Esse período de provação para a igreja, predito por Nossa Senhora, parece ter seu reflexo na face desfigurada de Jesus, que é o símbolo da religião católica esbofeteada por seus inimigos. Lembremos-nos das palavras de Nosso Senhor. A terra está coberta de crimes. Meu Pai está irado com a violação dos 3 primeiros mandamentos de Deus. A blasfêmia para com o santo nome de Deus e a profanação do santo dia do Senhor completam a medida das iniquidades. Esses pecados subiram ao trono de Deus e provocaram sua cólera, que romperá se sua justiça não for aplacada. Em nenhuma outra época esses crimes alcançaram tal ponto. Até esse ponto, nossa ênfase tem sido nos avisos do céu sobre as violações ao 2º e 3º mandamentos, que são os pecados da blasfêmia e da profanação dos domingos. Contudo, Nosso Senhor, na citação acima, está indo além e menciona especificamente a violação dos 3 primeiros mandamentos, que inclui o primeiro: eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. O que constitui, então, um pecado contra o primeiro mandamento? A resposta encontra-se no Catecismo do Concílio de Trento, no Catecismo de São Pio X e no Catecismo de Baltimore. O Catecismo de Baltimore foi preparado por ordem do Terceiro Concílio de Baltimore, 1884, e utilizado no ensino católico nos Estados Unidos entre 1885 e o final da década de 1960. Em resumo, o primeiro mandamento proíbe a idolatria, superstição, espiritismo, tentar a Deus, sacrilégio e pecados contra a fé. O catecismo então pergunta: como um católico peca contra a fé? Resposta: um católico peca contra a fé por apostasia, heresia, indiferentismo e ao tomar parte num culto não católico. Ao tomar parte num culto não católico. Isso é, de fato, uma poderosa acusação contra a presente prática ecumênica, que tem varrido e desfigurado a Igreja desde o concílio. Por causa do ecumenismo, testemunhamos o inaudito escândalo de prelados, padres e leigos católicos rezando publicamente com membros de falsas religiões, e até mesmo conduzindo liturgias interdenominacionais, que não são liturgia de forma alguma, dentro de igrejas protestantes.
Vemos nossos líderes do mais alto escalão na igreja dialogando com heresia, em vez de combatê-la aberta e corajosamente. Pela primeira vez em nossa história sagrada, desafiando 2000 anos de ensinamento católico, é política eclesiástica aceitar membros de falsas religiões com suas falsas crenças, em vez de combater seus erros e trabalhar para convertê-los à única verdadeira Igreja de Cristo. Isso é particularmente evidente na conhecida declaração do cardeal Walter Casper, então prefeito do Pontifício Conselho do Vaticano para a Promoção da Unidade Cristã. Hoje em dia não entendemos mais o ecumenismo no sentido de um retorno, pelo qual os outros seriam convertidos e voltariam a ser católicos. Isso foi expressamente abandonado no Vaticano II. Essa declaração, que despreza o exaustivamente definido dogma de que fora da Igreja não há salvação, realmente reflete o verdadeiro espírito do Vaticano II. O padre Giuseppe Ratzinger, em seu livro de 1966 Theological Glimpses of Vatican II, disse a mesma coisa sobre a nova orientação do concílio em relação aos não católicos. A Igreja Católica não tem qualquer direito de absorver as outras igrejas. Uma unidade básica de igrejas que permanecem igrejas, mas que se tornam uma só igreja. Tem de substituir a ideia de conversão, mesmo que a conversão retenha sua significância para aqueles motivados em consciência a buscá-la. Essa nova orientação, que alega que não católicos não precisam se converter porque já são de alguma forma misteriosa, parte da Igreja de Cristo, desafia o ensinamento perene da Igreja sobre a necessidade de não católicos abandonarem seus erros e retornarem à única verdadeira Igreja de Jesus Cristo, como resumido por Pio XII, em 1949, numa instrução sobre o movimento ecumênico. A doutrina católica completa e inteira deve ser apresentada e explicada. De forma alguma é permitido deixar em silêncio ou dissimular por termos ambíguos a verdade católica sobre a única verdadeira união que acontece por meio do retorno dos dissidentes à única Igreja de Cristo, a Igreja Católica. Além disso, essa recusa em combater a heresia, particularmente a heresia do protestantismo, traz à mente as palavras do renomado escritor do século XIX, o padre Frederic Faber, onde não há ódio pela heresia, não há santidade. Uma das muitas razões pelas quais a Igreja sempre proibiu esse tipo de prática ecumênica propagada desde o Vaticano II deve-se ao fato de que ela põe a única verdadeira religião estabelecida por Nosso Senhor em pé de igualdade com credos inventados pelo homem. De fato, os 2000 anos de ensinamento católico condenando o ecumenismo estão sumarizados na encíclica de Pio XI de 1928, Mortalium Animus, uma condenação profética e completa do ecumenismo do Vaticano II. Foi ali que o Papa Pio XI alertou. É manifestamente claro que a Santa Sé não pode, de modo algum, participar de suas assembleias e que, aos católicos, de nenhum modo é lícito aprovar ou contribuir para essas iniciativas ecumênicas. Se o fizerem, concederão autoridade a uma falsa religião cristã, sobremaneira alheia à única Igreja de Cristo. Da mesma forma, o bispo Dom Georgiai demonstra magistralmente a condenação das Escrituras a respeito da associação religiosa com não católicos, especialmente em seu livro Ti Sinceri Christian, O Cristão Sincero, sob o título Sobre a comunicação em religião com aqueles que estão separados da Igreja de Cristo. Tragicamente, o pancristianismo condenado por Pio XI, por todos os seus predecessores e pelas Sagradas Escrituras é visto agora pelos homens nos mais altos escalões de nossa Igreja como um limiar de esperança. Assim, na ordem objetiva, o acomodamento do ecumenismo com falsas religiões constitui um pecado contra o primeiro mandamento, um dos 3 que Nosso Senhor disse estarem sendo especialmente violados em nosso tempo e merecedor de severo castigo.
E temos visto os resultados do ecumenismo, desfigura e eclipsa o catolicismo, porque tenta acomodar a verdade católica com os erros dos hereges. A missa nova, fabricada de acordo com os princípios do ecumenismo e elogiada por muitos protestantes como aceitável para ele, é provavelmente o exemplo mais notável de como o ecumenismo desfigura a verdadeira fé católica. Mais exemplos serão dados adiante. Segundo, a blasfêmia dos hereges. Nosso Senhor queixou-se com a irmã Maria de São Pedro sobre os pecados contra o segundo mandamento, nomeadamente a blasfêmia. Se consultarmos o Catecismo do Concílio de Trento, veremos que quem apoia a heresia e destitui a Sagrada Escritura de seu sentido reto e verdadeiro é culpado de pecado contra o segundo mandamento. O Catecismo ensina, ao proibir o perjúrio, a Escritura acrescenta: não mancharás o nome do teu Deus. Assim proíbe, outro sim, o menosprezo de outras coisas, às quais se deve veneração, em virtude deste mesmo preceito. Tal se dá com a palavra de Deus, cuja majestade não só os homens piedosos, mas às vezes até os ímpios acatam com temor, como se conta na história dos juízes a respeito de Eglon, rei dos Moabitas. Ora, gravíssima injúria faz à palavra de Deus quem destitui a Sagrada Escritura de seu sentido reto e verdadeiro, para abonar doutrinas e heresias de homens ímpios. Contra tal crime nos põe em guarda o príncipe dos apóstolos com as palavras: há algumas coisas difíceis de entender, nas epístolas de São Paulo, que pessoas ignorantes adulteram para sua própria perdição, bem como outras passagens da Escritura. Citação extraída do Catecismo Romano, versão portuguesa baseada na edição autêntica de 1566, por Frei Leopoldo Pires Martins. Assim, aqueles que distorcem o significado das Escrituras, especificamente, os protestantes, são, na ordem objetiva, culpados desse pecado, porque a perversão das Sagradas Escrituras é uma irreverência em relação à Santa Palavra de Deus. Em contraste, em nome do ecumenismo, católicos são agora encorajados a assistir a palestras de pastores em templos protestantes. O bispo Fabian Bruskewitz, na diocese de Lincoln, Nebraska, permitiu que se divulgasse um programa de sermões que encorajava os católicos a assistirem a palestras de protestantes em templos metodistas, congregacionais e luteranos. Além disso, o Diretório para a Aplicação dos Princípios e Normas sobre o Ecumenismo, publicado pelo Vaticano em 1993, encoraja uma inaudita camaradagem ecumênica entre católicos e não católicos, algo sempre considerado pela Igreja como um grave pecado contra a fé. O Diretório encoraja exercícios espirituais e retiros em comum entre católicos e protestantes, 114. Permite que não católicos ensinem em seminários, 81. Encoraja os bispos diocesanos a emprestarem às igrejas paroquiais de sua diocese para que não católicos realizem ali seus cultos, 137. Incentiva a promoção de cultos interdenominacionais entre católicos e protestantes em suas respectivas igrejas, 112. Encoraja a publicação conjunta de uma Bíblia interdenominacional entre católicos e protestantes, 185. Desencoraja católicos a tentarem converter não católicos, 23, 79, 81, 125. Recomenda a construção de uma igreja única que pertença a católicos e não católicos e por ambos seja utilizada, 138.
Recomenda ainda que, nessas igrejas compartilhadas, o Santíssimo Sacramento seja colocado numa capela ou sala separada para não ofender aos que não creem. 139. Os líderes de nossa igreja praticamente abandonaram o ensinamento tradicional do Catecismo do Concílio de Trento. Enviam agora católicos para os braços dos protestantes que, na ordem objetiva, blasfemam contra nosso Senhor por meio da perversão de sua palavra nas Sagradas Escrituras. À luz dos pedidos de reparação de Nosso Senhor à Irmã Maria de São Pedro pelos pecados contra o segundo mandamento, talvez possamos empreender a prática diária da oração da seta de ouro em reparação a Nosso Senhor pela irreverência dos protestantes em relação às Sagradas Escrituras e pelos iludidos ecumenistas católicos que promovem a camaradagem religiosa com membros de falsas religiões e dela participam. Terceiro, a infiltração comunista na Igreja. Há uma terceira razão pela qual as revelações de Nosso Senhor à Irmã Maria de São Pedro parecem ter uma aplicação especial para nossa época. Em 1847, Nosso Senhor nomeou os comunistas como os inimigos da Igreja e de seu Cristo. Disse também que puniria o mundo não por meio dos elementos, mas antes pela malícia dos homens rebeldes. Mais de 100 anos depois, vivemos agora num período em que as ações maliciosas desses homens rebeldes têm uma influência direta na desfiguração da religião católica, representada na face torturada de Cristo. A Belladone foi uma comunista de alto escalão, designada como advogada-geral do Partido Comunista nos Estados Unidos. Posteriormente, entretanto, retornou à fé católica, que tinha abandonado cedo em sua vida. Na década de 1950, após sua conversão, ministrou numerosas palestras sobre a bem-sucedida infiltração comunista nas instituições religiosas e na Igreja Católica em particular, explicando que, nos anos 30 e 40, o Comitê Central havia decidido enviar radicais aos seminários para subverter a Igreja desde dentro. Agentes comunistas começaram a fazer isso por todo o Ocidente e a própria Belladone, segundo conta, recrutou pessoalmente mais de 1.000 jovens radicais para que entrassem em seminários católicos. E ela foi apenas uma dentre os comunistas que assim fizera. Outro ex-comunista, o Sr. Manning Johnson, deu um testemunho similar. Em 1953, declarou ao Comitê de Atividades Anti-Americanas: uma vez que a tática de infiltração em instituições religiosas foi estabelecida pelo Kremlin, os comunistas descobriram que a destruição da religião poderia ocorrer muito mais rapidamente por meio da infiltração da Igreja por comunistas que operassem de dentro dela. E completou: o sucesso dessa política de infiltração de seminários foi além de nossas expectativas comunistas. Provavelmente não foi coincidência que, ao mesmo tempo em que o Sr. Johnson dava esse testemunho, os dominicanos franceses tivessem se tornado tão comunistas em sua conduta a ponto de, em 1953, a ordem ter escapado por pouco de ser dissolvida por comando do Papa Pio XI. Falando da infiltração de instituições religiosas em geral, Manning Johnson explicou: o grande plano para tomar as organizações religiosas foi gestado realmente durante aquele período particular, 1935. E o fato de que os comunistas possam se gabar nas manchetes do Daily Worker de tanto tem o apoio de 2.300 ministros protestantes é resultado daquele plano, que começou nos anos 30, quando eu era membro do Partido Comunista. Outro depoimento de Belladone chegou-me por uma testemunha de primeira mão, um conhecido meu, agora falecido, que ouviu pessoalmente no início da década de 1950 dizendo que os comunistas, àquela altura, tinham seus homens instalados nos mais altos postos da Igreja Católica.
Esses homens estavam trabalhando para que a igreja sofresse tal mudança que não seria mais capaz de fazer algo efetivo contra o comunismo. No início dos anos 50, descrevendo as mudanças que aconteceriam no futuro, Bela Dodd previu que em 10 ou 15 anos, vocês não reconhecerão a Igreja Católica. Ela explicou que a tática era destruir não a instituição da Igreja, mas antes a fé das pessoas, e até usar a própria instituição, se possível, para destruir a fé por meio da promoção de uma pseudo-religião. Algo que se parecesse com o catolicismo, mas que não o fosse realmente. A senhora Dodd também afirmou que os comunistas eram uma força atuante nas Nações Unidas, e que o Conselho Mundial de Igrejas pertencia, de cabo a rabo, a eles. Isso é especialmente digno de nota, já que esse conselho foi um pioneiro em termos de diálogo e ecumenismo. O CM vangloria-se de ser o instrumento mais abrangente do movimento ecumênico no mundo de hoje. O período de tempo indicado por Bela Dodd para a violenta convulsão na igreja, 10 ou 15 anos a partir do início da década de 1950. Coincide precisamente com o Acordo Roma-Moscou. Às vésperas do Vaticano II, os líderes de nossa igreja prometeram não condenar o comunismo em troca da participação de observadores russo-ortodoxos no concílio. Esse acordo também forma a base da igreja com a China comunista, sendo ainda parte da nova abordagem do Vaticano II que promove a alegada abertura ao mundo. Em lugar da confrontação corajosa dos graves males, Neuostpolitik, termo alemão para nova política oriental, ou simplesmente Ostpolitik, refere-se aqui à política vaticana de aproximação com a então União Soviética e demais países comunistas. O resultado foi aquele previsto por Bela Dodd. A Igreja Católica não é mais capaz de fazer algo efetivo, nem mesmo remotamente, contra o comunismo e outros programas anticristãos. Por exemplo, durante a sessão do Vaticano II, 450 bispos fizeram uma petição para que os documentos do concílio incluíssem uma forte condenação ao comunismo. A petição foi propositalmente, e ilegalmente, retida pelo secretário da comissão, Monsenhor Achille Glorieux, de Lille, França. Como resultado, os padres conciliares foram impedidos de ver a petição e o concílio não contém qualquer condenação ao comunismo. O Monsenhor Glorieux jamais foi punido por essa ação, ao contrário, acabou sendo nomeado delegado apostólico no Cairo. A história completa encontra-se em O Reino se lança no Tibre, do padre Raul Jean. Da mesma forma, o padre Malachi Martin explica, em seu livro Ti Jesuites, que o alerta dado pelo Vaticano em 1984 sobre a teologia da libertação foi escrito propositalmente de forma a não mencionar o comunismo, isso por causa do Acordo Roma-Moscou, ainda vigente, que impede o Vaticano de condenar o comunismo. A previsão de Bela Dodd também coincide com a violenta onda que atingiu a Igreja nos anos 60 devido ao progressismo e ao ecumenismo do Concílio Vaticano II, que continua a desfigurar nossa religião até hoje. Delinear a conexão entre a influência da maçonaria no Vaticano II e a crise pós-conciliar vai além do escopo deste estudo. Aqui, bastará citar o maçom francês Yves Marsaldon, que disse: pode-se dizer que o ecumenismo é o filho legítimo da maçonaria. Com isso, não estou dizendo que todos os que praticam o ecumenismo são inimigos deliberados da Igreja. De fato, o padre Frederic Faber, em meados do século XIX, alertava que, no futuro, aqueles que causariam maior dano a Cristo e à sua Igreja, aqueles que fariam o trabalho do anticristo e crucificariam novamente Nosso Senhor, não seriam necessariamente homens maus, mas homens bons que estariam do lado errado.
É provável que muitos na igreja que praticam o ecumenismo sejam precisamente isto, homens bons, isto é, bem-intencionados, que estão do lado errado. Por essas e outras razões, penso que podemos considerar as revelações de Nosso Senhor sobre a reparação à Sagrada Face como uma profecia velada sobre a presente crise de fé. Praticar essa devoção, creio, é um meio especial de fazer reparação a Nosso Senhor pelos ultrajes que Ele sofre em nossos tempos, e poderia até nos dar, talvez, graças especiais para sermos fiéis até a morte ao ensinamento e à prática tradicionais da Igreja durante este período de, nas palavras da irmã Lúcia de Fátima, desorientação diabólica da alta hierarquia. E mesmo que essa devoção não nos dê essas graças automaticamente, podemos certamente pedi-las em nossas orações à Sagrada Face. Nosso Senhor nos deu grande esperança em uma das 9 promessas, por essa oferta, de sua Sagrada Face. Nada vos será recusado. Para encerrar esta sessão sobre a presente crise na Igreja, há uma última citação de Nosso Senhor que tem especial relevância. Em 13 de fevereiro de 1848, numa das mensagens finais dadas à Irmã Maria de São Pedro, Nosso Senhor fez um apelo urgente: a Igreja está ameaçada por uma horrível tempestade. Rezai. Rezai. Os comentaristas da época interpretaram essas palavras como uma previsão dos sofrimentos pelos quais a Igreja passou durante as revoluções do século XIX na França e na Itália. Mas à luz das considerações acima, essa previsão parece aplicar-se ainda mais à crise de fé existente desde o Concílio Vaticano II, porque, de fato, a Igreja passa agora por uma horrível tempestade. Até o Papa Paulo VI teve de admitir em 1972 que a fumaça de Satanás entrou na Igreja de Deus. Papa Paulo VI, discurso em 26 de junho de 1972. Tragicamente, tudo na Igreja tornou-se ainda mais desfigurado desde que Paulo VI pronunciou essas terríveis palavras. Capítulo 8. Precursora de Fátima. Em nossas considerações finais, discutiremos como a Irmã Maria de São Pedro serviu como precursora e fundamento para as visitações de Nossa Senhora em Fátima. Por uma questão de brevidade, limitaremos nosso foco a 3 pontos. Em primeiro lugar, tanto Nosso Senhor, a Irmã Maria de São Pedro quanto Nossa Senhora em Fátima alertaram sobre a necessidade de oração e penitência para a salvação das almas. Nosso Senhor mostrou à irmã a multidão daqueles que tombam continuamente no inferno e lhe convidou da maneira mais tocante a socorrer esses pobres pecadores. Deu-lhe a oração da seta de ouro, prometendo que seria uma torrente de graças para a conversão dos pecadores. Da mesma forma, Nossa Senhora de Fátima mostrou às crianças a visão do inferno, e em seguida disse: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores, para salvar. Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu Imaculado Coração. Assim, tanto a obra de reparação quanto a devoção ao Imaculado Coração de Maria são meios especiais dados pelo céu para a salvação dos pecadores. Em segundo lugar, ambas as mensagens alertam para os perigos do comunismo, embora Nossa Senhora nunca o tenha mencionado pelo nome. Em 1847, Nosso Senhor alertou sobre os comunistas, chamando-os de inimigos da Igreja e de seu Cristo. E pediu à Irmã Maria de São Pedro que oferecesse os instrumentos de sua paixão para derrotá-los. Nosso Senhor também disse que, como castigo pelos pecados da humanidade, não veríamos, desta vez, os elementos servindo como instrumentos para a cólera de Deus, mas a malícia dos homens rebeldes. E homens rebeldes é simplesmente outro nome para a maçonaria,
comunismo ou aqueles a quem o padre Denis Faye chamou de as forças do naturalismo organizado. 70 anos depois, em 1917, Nossa Senhora alertou que se seus simples pedidos não fossem atendidos, a Rússia espalharia seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Esses erros da Rússia não são apenas o comunismo, mas também os erros ateístas do humanismo secular, o socialismo e a indiferença religiosa que estão contidos no comunismo. Assim, tanto Fátima quanto as mensagens à Irmã Maria de São Pedro apontam como castigo o flagelo dos homens rebeldes. Em terceiro lugar, na década de 1840, Nosso Senhor pediu à irmã que fizesse reparação pelos pecados contra os 3 primeiros mandamentos, especialmente pelo pecado de blasfêmia. E o que encontramos na mensagem de Fátima? Nosso Senhor pedindo à irmã Lúcia reparação especial pelos mesmos pecados. Mas, dessa vez, não se trata apenas de blasfêmia contra o santo nome de Deus, o que já seria suficientemente ruim, mas especificamente das 5 blasfêmias contra o Imaculado Coração de Maria, para cuja reparação o céu pediu a devoção dos 5 primeiros sábados. Nosso Senhor explicou à irmã Lúcia em 29 de maio de 1930. Há 5 tipos de ofensas e blasfêmias contra o Imaculado Coração de Maria. Primeira. Blasfêmias contra a Imaculada Conceição. Segunda. Blasfêmias contra sua virgindade perpétua. Terceira. Blasfêmias contra sua maternidade divina, com a recusa simultânea de reconhecê-la como mãe dos homens. Quarta. As blasfêmias daqueles que buscam publicamente semear nos corações das crianças indiferença ou desprezo, ou mesmo ódio, a esse Imaculado Coração. Quinta. As ofensas daqueles que ultrajam diretamente em suas santas imagens. E aqui há um ponto crucial sobre essas 5 blasfêmias contra Nossa Senhora. Vemos que elas vêm não apenas de homens ateus ou sem Deus. Antes, essas 5 blasfêmias são, de certa forma, elementos constitutivos de todas as religiões não católicas. Trata-se da blasfêmia doutrinal mencionada pelo padre Janvier. Por exemplo, os ortodoxos russos não creem uniformemente na Imaculada Conceição. A maioria dos protestantes recusa-se a crer na virgindade perpétua de Nossa Senhora e não a reconhecem como mãe dos homens. A maioria dos protestantes semeia a indiferença por Nossa Senhora nos corações de suas crianças e as ensina a não honrar suas imagens. Naturalmente, maometanos, judeus, hindus e budistas rejeitam as verdades sobre a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, sua virgindade perpétua, sua maternidade divina e a honra devida às suas santas imagens. Nenhuma dessas religiões a reconhece como mãe de todos os homens, e todas semeiam essa descrença nos corações de suas crianças. Essas blasfêmias contra Nossa Senhora fluem das falsas religiões e, como mencionado anteriormente, falsas religiões são pecado contra o primeiro mandamento, um dos 3 que Nosso Senhor mencionou especificamente a Irmã Maria de São Pedro como merecendo particular castigo em nossos tempos. Isso, naturalmente, é outra razão pela qual a distinção ecumênica entre católicos e falsas religiões não faz qualquer sentido. Especialmente uma vez que a prática atual do ecumenismo busca dialogar com elas em vez de tentar converter seus adeptos à única verdadeira Igreja de Jesus Cristo, a Igreja Católica, fora da qual não há salvação, deixando os membros desses falsos credos reconfortados em sua blasfêmia doutrinal contra Nossa Senhora.
As revelações à Irmã Maria de São Pedro e aos pastorinhos de Fátima não pediram encontros interreligiosos. Em vez disso, Nosso Senhor e Nossa Senhora disseram-nos para cairmos de joelhos e fazermos reparações por esses pecados contra a fé, por esses pecados contra o primeiro mandamento e, à luz de Fátima, por esses pecados de heresia que produzem as 5 blasfêmias contra o Imaculado Coração de Maria enunciadas por Nosso Senhor a Irmã Lúcia Entui, em 29 de maio de 1930. Uma poderosa oração para a Igreja. Pode-se dizer, então, que a Igreja passa agora pela horrível tempestade predita por Nosso Senhor e que este é o resultado da malícia dos homens rebeldes, comunistas e maçons, que se infiltraram na Igreja para subvertê-la desde dentro. Também se incluem, entre esses homens rebeldes, prelados, padres e leigos católicos, bem-intencionados ou não, que promovem novidades conciliares como o ecumenismo, novidades que desfiguraram a religião católica, representada pela face sofredora de Cristo, ferida e despedaçada, como ensinam São Vicente de Lérins, Santo Tomás de Aquino, São Roberto Bellarmino e outros santos. Os católicos têm o dever de resistir a novidades que distorçam a fé e desfigurem a Igreja, mesmo se essas novidades vierem das mais elevadas autoridades. Contudo, sem oração e reparação, nossa resistência será em vão. É apropriado, então, concluir com uma menção especial à oração dada por Nosso Senhor à Irmã Maria de São Pedro para a proteção da Igreja. Após Nosso Senhor ter lhe dito, a Igreja está ameaçada por uma horrível tempestade. Rezai. Rezai. A irmã relata: ele me ensinou qual oração eu deveria usar para proteger sua Igreja no Santíssimo Nome de Deus, aquela que antes de deixar a terra ele havia feito a seu Pai Celeste por seus apóstolos e por toda a Igreja. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Essa oração é mais eficaz que quaisquer outras que eu poderia fazer por mim mesma. A obra de reparação, dada a nós por Nosso Senhor Jesus Cristo, deveria encher-nos de esperança e gratidão. Nossa esperança reside no fato de que os tempos conturbados que nossa Igreja agora experimenta não nos apanharam sem aviso nem sem a promessa da vitória final do céu. Nosso Senhor previu que comunistas, sociedades secretas e outros homens rebeldes poderiam causar grande devastação, mas que, no final, não prevaleceriam. Não terão sucesso em seus desígnios. Garantiu Nosso Senhor. Essa obra também pode encher-nos de gratidão. Por meio dela, Nosso Senhor deu-nos armas sobrenaturais eficazes para combatermos a investida do mal dentro da Igreja e no mundo, além de serem meios poderosos para a conversão dos pecadores. Essas orações de reparação também remediam o senso de desespero de muitos católicos que se sentem impotentes diante de forças que estão além de seu controle. Por meio dessa obra, os católicos podem realmente fazer algo na ordem sobrenatural para ajudar a salvar almas e contribuir com a vitória final de Nosso Senhor e Nossa Senhora. Foi o bem-aventurado Papa Pio IX que disse: a reparação é uma obra destinada a salvar a sociedade. Não é de se admirar que Nosso Senhor tenha se referido a ela como uma das mais belas obras sob o sol. Com tal recomendação por parte do Filho de Deus, porque algum católico não tomaria parte nela? A obra de reparação. O que é, então, a obra de reparação da qual Nosso Senhor falou à Irmã Maria de São Pedro? Resumidamente. Primeiro, fazer reparação pelo pecado de blasfêmia e adorar o santo nome de Jesus, especialmente pela recitação diária da seta de ouro. Segundo,
fazer reparação pela profanação do domingo e dos dias santos de guarda. Como mencionado nesse estudo, Nosso Senhor pediu à irmã Maria de São Pedro que fizesse uma comunhão de reparação todo domingo em reparação por esses pecados. Terceiro, nunca blasfemar e fazer tudo o que estiver ao alcance para se evitar a blasfêmia e a profanação do domingo, de forma que o dia do Senhor não seja apenas mais um dia de trabalho ou de compras no shopping. Quarto, praticar uma constante devoção à Sagrada Face de Jesus. Finalmente, creio que essa devoção deve andar lado a lado com o atendimento dos pedidos de Nossa Senhora de Fátima, o terço diário, o uso do escapulário, o cumprimento do dever de cada dia, os 5 primeiros sábados e uma fervorosa devoção ao Imaculado Coração de Maria.